Bom, pessoal, hoje eu estou à frente da diretoria legislativa da Casa e hoje vim falar com vocês um pouco sobre o processo legislativo, como é que anda o processo lá dentro da Casa. Eu dividi um pouco essa minha palestra com Caio, Anne e Roberto, porque Caio ele fica à frente da divisão legislativa, Anne a das comissões e Roberto fica lá no plenário com vocês. Acredito que o que Roberto vai falar que vocês mais vão gostar, que é a parte de plenário, que é a parte do dia a dia de vocês. Que acaba que os legislativos e as comissões, quem anda mais são os assessores de vocês, que vão dar entrada nos processos, vão acompanhar, vocês ficam realmente mais no dia a dia do plenário. Mas vamos começar a apresentação. Bom, pessoal, todos vocês já receberam um pendrive, e nesse pendrive vai ter uma pastazinha chamada Legislativo, que nós botamos alguns arquivos que achamos importante para vocês começarem. O primeiro é a lei orgânica do município de Aracaju, que é primordial, assim como o regimento da Casa, né? O código de ética da Casa. Aí vai ter a lei 4.628, que é a lei de utilidade pública, e a lei 5.065 de 2018, que é a lei que institui as datas comemorativas. Por que eu botei essas duas leis? Porque para você fazer qualquer projeto nesses dois intuitos, tanto de utilidade pública como para instituir alguma data comemorativa, vai ter alguns requisitos específicos que vocês vão ter que observar e vai estar nessa lei aí. Para facilitar também o início de vocês, a gente botou ali, tem modelo de proposituras, e nós botamos vários tipos de modelos, indicações, requerimentos, que é tipo um norte, né? Vocês pegam ali, vocês não são obrigados a seguir esse modelo, mas é só uma forma de ajudar. E nós botamos numa letra específica, que é aquela letrazinha Tiny Newsroom. Por quê? O sistema de acessibilidade, que era o sistema usado por Lucas Aribé, usado, ele lê melhor essa letra. Então, para a gente manter um padrão, eu peço a vocês que conversem com os assessores, que não mudem essa letra. Porque, embora Lucas não vai estar mais lá nos próximos anos, mas pode ter alguma sessão que tenha alguma pessoa com deficiência que precise usar essa ferramenta. E com essa letra, ela funciona melhor. Bom, pessoal, eu quis hoje passar a vocês o passo a passo de como o projeto anda lá dentro, para vocês terem uma noção. Tudo começa o quê? Pelo protocolo. Como é feito esse protocolo? Nós usamos um sistema lá que chama SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que é onde tudo se inicia. Toda vez que vocês forem dar entrada no processo, o assessor de vocês vai dar a entrada lá no gabinete de vocês e vai levar fisicamente esse projeto para dar entrada lá no setor. Qual a importância desse sistema? Nesse sistema vai estar o passo a passo de todo o andamento do processo, que é esse sistema também que dá que dá acesso ao público de ver. Quando eles vão pesquisar no site da Câmara, quais leis que existem, o site busca nesse sistema. Então, por isso a importância de estar tudo dentro desse sistema também. Então, vocês protocolam lá no setor. Quando entra lá no setor, qual é o primeiro passo? É fazer a pesquisa sobre o tema. Por que a pesquisa? Porque para ver se já tem alguma lei, alguma propositura naquele assunto que vocês estão querendo iniciar, ou como é? Porque assim, não pode existir duas leis iguais. Então, por exemplo, às vezes já tem uma lei em trâmite do mesmo assunto que você quer propor. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa, e mais tecnicamente, depois Caio vai falar sobre isso, porque na verdade eu estou querendo dar um panorama geral. Depois que pesquisou, está lá no legislativo ainda, qual é o próximo passo? Desce para o plenário para ser lido para vocês, que desce no expediente. Que essa leitura no expediente, na verdade, é aonde vocês, os pares, vão tomar conhecimento que está tramitando aquela matéria, e é onde o público também vai tomar conhecimento que está sendo tramitado aquele tipo de matéria. Então, ali realmente é só para dar o conhecimento que está aquela matéria. Depois que foi lido no expediente, o que é que o projeto faz? Volta para o legislativo. E aí nós temos alguns caminhos possíveis. Primeiro, proposituras, tipo indicação, tipo moção,
colaboração de aniversário, moção de repúdio ou de aplausos, elas já são deferidas no momento, deferidas ou rejeitadas, no momento da leitura do expediente. Então, quando ela é aprovada, deferida, quando volta para o Legislativo, a gente já dá um encaminhamento para o órgão competente, para a Prefeitura, para a Secretaria de Saúde, se for uma moção de aplausos para o homenageado, né, já vai direto, já se encerra ali esse processo. E tem algumas proposituras, que tipo requerimento para audiência pública, recursos, que eles são lidos no plenário, votam para o Legislativo, e aí eles ficam à disposição da mesa diretora para votar na pauta no outro dia. Eles não podem ser pautados no mesmo dia, mas já ficam prontos. E no caso de projetos, todo projeto, quando é lido no expediente, vota para o Legislativo, todo projeto, obrigatoriamente, ele vai para as comissões. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça, e de lá vai para a sua comissão específica, dependente do assunto. Eu não vou me aprofundar na parte das variáveis que dentro das comissões, porque a Anne vai falar mais isso para vocês. Então, para não invadir muito espaço dela. Sendo aprovado o projeto lá nas comissões, ele vota para o Legislativo e fica à disposição da mesa diretora para ir para a pauta, conforme o espaço na pauta e conveniência da mesa diretora. Se vocês prestarem atenção, eu não me aprofundei muito tecnicamente. Deixei isso mais para o pessoal falar. Porque foi o que eu quis mostrar a vocês. O passo a passo de um projeto quando ele está normal, sem as variáveis. Porque teve uma coisa que Nitinho falou aqui hoje de manhã, que foi o que eu senti nesse mês que eu assumi como vereador lá. Eu entrei, passei só um mês, mas assim, eu não tinha uma noção de como o projeto andava dentro da casa. Eu fiquei aquele mêsinho, eu fiquei só um mês também, não tinha assessor, nada. Eu não tinha noção de como eram as coisas funcionavam. Quem me ajudava era Roberto Bonfim. Tudo que eu fiz lá confie no pessoal lá que ajuda a mesa, que eles realmente ajudam demais a gente. Mas assim, eu não tinha essa visão que hoje eu tenho, que trabalho na casa, de como funciona, como anda o projeto lá dentro. Então, eu só quis mostrar a vocês realmente que vocês entendessem o andamento do passo a passo. Começa o Legislativo, protocolo, pesquisa, leitura de expediente, volta para o Legislativo. Se a propositura for aprovada, já encaminha para os órgãos. Se for projeto, para as comissões, para depois ficar disponível para a pauta. Eu queria realmente que vocês só tivessem essa visão de como anda. E mais especificamente de cada área, meus colegas vão falar. E ao final a gente vai abrir para perguntas, vocês ficam à vontade. Obrigado pela atenção. Chamo agora o Caio para falar a vocês sobre o setor legislativo, a divisão legislativa. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Caio Rafael Santos Lima, eu sou o gerente da divisão legislativa e espero, né, que muitos de vocês, nesses 4 anos, tenham esse contato com a gente, porque o processo legislativo é simples, mas é fácil, não é. Tudo depende do dia a dia. Quando a gente vai fazendo esses processos, vai passando por esse processo, a gente vai se acostumando, porque tem vereador que passou 4 anos e ainda procura a gente para tirar esse tipo de dúvida sobre esses processos. Procura porque tem muita coisa no sentido de, isso é matéria de projeto de lei, isso é matéria de projeto de resolução, isso é matéria de decreto legislativo, e a gente sempre está lá à disposição de todos vocês. Desde já, nós já me colocar à disposição, precisar, pode pegar meu número, e-mail, para tirar qualquer dúvida. Pode passar. O processo legislativo é basicamente o conjunto de atos normativos que é realizado pelo Poder Legislativo, ou seja, a Câmara Municipal. Que as principais finalidades tem como principais finalidades fiscalizar o prefeito e construir normas, que são as leis municipais. Não, pode deixar.
Esse processo legislativo é regido pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e pelo nosso regimento interno, que é a lei, que é a resolução número 18 de 1971, que vai estar no pendrive de vocês. Pode ir. Aqui o artigo 133 do nosso regimento, ele traz que proposição é toda matéria sujeita à deliberação do plenário. E quais são os tipos de proposições? Nós temos projeto de lei, nós temos indicações, requerimentos, moções, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, dentre outras. Pode ir. E esse artigo 140 explica o porquê da gente estar aqui conversando sobre, tendo esse diálogo sobre essa matéria com os senhores e as senhoras. Toda propositura, independente de autoria, independente do vereador que vai propor, ela será protocolada no setor legislativo. Porque daí em diante, o setor legislativo é que vai direcionar, é que vai tramitar essas proposições. O setor legislativo é o responsável por dar andamento a todos esses processos e todos os encaminhamentos. A gente cuida dos prazos, a gente encaminha, quando é aprovado, a gente tem essa comunicação com o vereador e todo o processo, antes de chegar ao plenário, ele passa pelo processo de pesquisa, como o César explicou. Esse processo de pesquisa consiste basicamente em quê? Ele analisa se já existe uma matéria pré-existente, igual ou semelhante, e no caso dos projetos de lei, eles passam por uma pesquisa mais rígida, digamos assim, mais minuciosa, porque além de buscar identificar uma matéria igual ou semelhante, ele busca também leis que já contemplem o tema que vocês estão abordando ali naquele momento. Após essa pesquisa, todas as propositoras elas passam pela leitura do expediente. A leitura do expediente, a ordem do dia, tudo somos nós quem preparamos. Após a leitura do expediente, quando elas retornam ao setor legislativo, elas sofrem uma distribuição que aí é que o campo muda completamente de visão. Vou me antecipar ao final, não precisa passar agora não, Priscila. Que vocês vão ver o expediente e a pauta, e isso atrapalha muito, porque às vezes matérias que foram deferidas no momento do expediente, por exemplo, o requerimento, é a única matéria que um tipo de requerimento, ele pode ser deferido no momento do expediente, e o outro tipo, ele vai ser aprovado no plenário. Aí o vereador chega e questiona a gente, os 4 anos sobre isso. Requerimento tal, foi aprovado naquele dia. Não, senhor vereador, o requerimento só foi lido no expediente, porque esse requerimento retorna à pauta. Sendo mais exato, os únicos requerimentos que são deferidos diretamente são os requerimentos de votos. Voto de congratulação pelo aniversário de alguém, eles são deferidos no momento da leitura do expediente, assim como as indicações. De resto, todos os projetos em geral, projeto de lei, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, moção, são encaminhados às comissões e fica sob responsabilidade da nossa colega Anne, que ela vai explicar melhor essa questão daqui a pouco. Pode passar. Toda terça, quarta e quinta, os vereadores se reúnem na Câmara para debater os projetos em geral. Agora, o que são esses projetos? Pode passar, Priscila. O que são essas proposições? Vou começar pelo projeto de lei. O projeto de lei são sugestões de novas leis ao município, mas ela não depende somente da aprovação do plenário da Câmara Municipal. Aprovada na Câmara, ela é encaminhada ao Poder Executivo, que ele tem 3 caminhos a seguir. Ele pode silenciar, vetar ou sancionar. Sancionando a lei, aquela matéria legislativa virou lei. Mas no caso de silenciar e vetar, ela volta para a Câmara Municipal. O prefeito silenciou. A Câmara tem 24, né, Roberto? 24 horas, automaticamente a mesa diretora vai promulgar aquela lei. O prefeito silenciou, vai ser promulgada pela Câmara. Agora, o prefeito vetou, esse veto retorna à Câmara para apreciação do plenário. Aí quem decide é o plenário.
o plenário pode decidir por manter o veto ou rejeitar. Que rejeitar popularmente a gente fala de derrubar o veto. Pode passar. O projeto de decreto legislativo, ele é de competência exclusiva da Câmara. Ele é competência exclusiva da Câmara, mas ele tem efeitos externos, diferente do projeto de resolução. O projeto de resolução, ele é de competência exclusiva da Câmara, mas ele só produz efeitos internos. E o decreto legislativo pode ser uma concessão de um título de cidadão honorário, que é o que a gente vê todo dia. Isso. Título de cidadão aracajuano. Pode passar, Priscila. O projeto de resolução é basicamente o nosso regimento interno. Não que o projeto de resolução é nosso regimento interno, é um tipo de projeto de resolução, mas toda a matéria de projeto de resolução, ela só produz efeito no âmbito da Câmara Municipal de Aracaju. Pode criar uma frente parlamentar como a gente viu ano passado, frente parlamentar em defesa da causa feminista, ou então do comércio, do setor de turismo, todas essas são através de projeto de resolução. As moções, elas consistem na manifestação da Câmara Municipal em algum fato ocorrido. Hipoteticamente falando, digamos que dentro de um mês, todos os aracajuanos estejam vacinados contra a Covid-19. Aí é um fato que chama muita atenção, e o meio para parabenizar o prefeito, o responsável por esse feito, é uma moção de aplausos. Mas digamos que, hipoteticamente falando também, todo o Brasil foi vacinado contra a Covid-19, exceto o município de Aracaju. É por meio de moção. Nesse caso, vocês podem repudiar a atitude do prefeito de não vacinar o município de Aracaju, como também podem fazer uma moção de apelo. Prefeito, por favor, vacine os aracajuanos. É através desse instrumento moção. Pode passar. Os requerimentos, né, são pedidos verbais ou escritos. Requerimento, a partir da hora do plenário, é o que mais tem, né, Roberto? Pediam pela ordem para falar, na prática é um requerimento. Pela ordem, já é um requerimento para alguma coisa. Presidente, tal matéria não veio à pauta, quero saber o que aconteceu. É um requerimento verbal. Mas o que a gente mais lida no dia a dia são os escritos. E o requerimento, ele abre o campo de visão. Vou abrir um parênteses porque eu soube que Lupécio falou muito, mas esqueceu de mencionar isso. Os requerimentos de sessão especial e audiência pública, antes de serem construídos, tem que passar no cerimonial para ver a disponibilidade da data. Passou no cerimonial na pessoa de Lupécio ou de Rafael, eles vão disponibilizar a data e a partir daí vocês constroem esse requerimento. E tem uma particularidade, requerimento de sessão especial e audiência pública são limitados, porque aconteceu muito também, a gente está lá dia 1º de janeiro, chega o vereador com a data dos anos todos, as datas todas do ano, já sessão especial, sessão especial, sessão especial. Quando o outro vereador chegava em março, que ia atrás de uma data, não tinha. Não tem data por quê? Vereador tal já vai realizar uma sessão especial. Vereador tal já vai realizar uma audiência pública. Aí o que foi que a Câmara fez? Limitou 2 sessões especiais por cada vereador, para assim todos serem contemplados. E os requerimentos de urgência. Internamente, a gente brinca que os requerimentos de urgência são aquelas matérias daquele vereador que, popularmente falando, tem as manhas do regimento. Todo dia, sem exceção alguma, chega na nossa mesa. Olha, estou protocolando isso aqui, mas é para ontem. Qual o posicionamento do servidor? Inicialmente, a gente fala com o Roberto Bonfim.
Fale com o Roberto Bonfim, que ele vai te dar um direcionamento sobre isso. Mas, internamente, a gente sempre comenta. O vereador propôs um projeto de lei. Aí quer isso aqui para ontem. Está lá no regimento, é bem explícito. Requerimento de urgência. Ah, por que requerimento de urgência? Está vendo todos esses trâmites que eu e César falou? O requerimento de urgência, ele só não consegue pular, vamos falar assim, o expediente. Porque toda matéria, obrigatoriamente, ela tem que ser lida no expediente. Mas, comissões, o projeto não vai. Eu não sei se algum de vocês estão acompanhando essas sessões já, para ir se familiarizando. Mas acontece muito porque projeto tal está com parecer verbal. Toda semana, em termos de pressa também, chega pedidos dessa natureza. Colocamos o projeto em pauta, por favor. Aí, não, está sem parecer. Não, mas dá parecer verbal. Mas, vereador, só pode ter parecer verbal se o regime de urgência estiver aprovado. E aí é um mecanismo que muitos não têm o conhecimento e acaba se perdendo e se prejudicando por causa disso. A indicação. A indicação é o instrumento que... Vou botar uma média móvel por ano quanto desse documento que chega em nossas mãos. Dá em média de 3 a 5 mil indicações. Porque, digamos assim, indicação é o documento que é o documento mais próximo do povo. Vamos apelidar a indicação assim. Porque na indicação pode-se pedir pavimentação asfáltica de uma rua, colocação de lâmpadas em postes, serviço de drenagem, de capinagem, de limpeza, tudo se faz através de indicação. E a indicação ela tem uma particularidade. A Constituição Federal, ela estabelece que o Poder Legislativo, ela não pode propor uma matéria que vai gerar despesa ao Executivo. Mas, Caio, eu tenho uma ideia, minha ideia é pertinente e eu não posso propor porque vai gerar despesa ao Executivo. Vereador, faça o seguinte, uma indicação para o prefeito do município, indicando, pedindo, solicitando que ele realize estudo sobre aquela matéria e, caso seja viável, ele mande um projeto para a Câmara Municipal de Aracaju, porque eu não posso gerar despesa ao município. E aí fica a critério atender ou não. Pode passar. E o recurso? Única propositura. Eu penso assim, Aracaju é uma cidade pequena. Logo, leis municipais ao longo do tempo, vai diminuindo o campo de assuntos, de assuntos de matérias legislativas para isso. E o recurso é aquele momento em que todo mundo vai ter um pouco de raiva de Anne. Porque chega lá nossa equipe e diz assim, vereador, o seu projeto recebeu parecer contrário. Essa é a única propositura que não depende somente da vontade do vereador. A vontade do vereador ela é provocada. Porque a Comissão de Justiça dá o parecer contrário em cima de uma propositura. O vereador analisa a viabilidade de propor ou não um recurso daquela matéria e fica a critério. Se em 48 horas úteis o vereador não propor o recurso, essa matéria automaticamente será arquivada. Arquivada por quê? Por parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Só vai entrar um pouquinho aqui na temática de Anne, que é o seguinte. A única comissão que tem o poder para isso é a Comissão de Justiça e Redação. Só cabe recurso de parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. E vejam, depois de 3 anos e meio, 3 anos e 11 meses, chega assessor querendo propor recurso a parecer contrário de comissão de obras. E não cabe. Não cabe. Ah, meu projeto levou um parecer contrário da Comissão de Finanças. Recurso, não cabe. Somente Comissão de Justiça. Que é a comissão que falou, o projeto está na comissão, passa por ela. Porque tem projetos que só vai passar pela Comissão de Justiça e Anne vai falar muito bem sobre isso.
Pode passar, Priscila. Aqui, ilustrativo foi ótimo, mas não sei se dá para perceber, todos vocês já proporam alguma coisa. Nesse momento não está o nome de todos os vereadores, mas daqui a pouco vocês vão entender. Esse modelo de expediente foi o que a gente adotou durante a pandemia. Essa ordem não é Roberto Bonfim, não é Anne, não é César, não sou eu, não é o presidente da casa quem define. Porque, às vezes, muito acontece essas situaçõezinhas chatas de dizer porque o projeto de A vem lá em cima e o projeto de B está lá embaixo e o meu projeto não está constando aí. Todo o expediente, assim como a ordem do dia, a pauta, ele segue uma ordem lógica estabelecida pelo regimento. Se vocês perceberem aqui, o requerimento de urgência, ele tem uma particularidade diferente. Ele se diferencia dos outros requerimentos. Pode botar lá, Priscila, no outro. Ele tem uma preferência de leitura em relação aos outros. Ah, Caio, percebam que eu repeti a indicação aqui. Mesma matéria, qual é o critério para a ordem de leitura? A numeração. Mas esse requerimento aqui, por ser de urgência, ele podia ser o 200. Ele ia estar aqui. Porque o regimento estabelece isso. Pode passar, Priscila. E aqui é a pauta da ordem do dia. Quem não propôs no expediente, propôs agora, nesse momento, né? E os projetos aqui seguem uma ordem. Ah, uma coisa que eu não frisei. A única matéria que não consta nesse expediente, nessa pauta ilustrativa, é o veto. O veto sempre vai ter a preferência em relação a todas as proposituras, para ser lido ou para ser votado. E na ordem do dia, ela obedece uma ordem. Observem que aquele RF, ali na primeira propositura, os projetos em redação final, eles têm preferência na pauta, na ordem da pauta. Agora, o que significa o projeto em redação final? Ele já passou por primeira votação, segunda votação, terceira votação e redação final. Que é outra questão, assim, que muito se chega. Meu projeto já foi aprovado naquele dia. O prefeito já sancionou. A gente, peraí, respira. Seu projeto foi aprovado? Foi. Vamos verificar aqui nos registros. Quando a gente olha, o projeto foi aprovado em primeira ou em segunda. Ele ainda não está apto a ser encaminhado para o executivo. E, no mais, é isso mesmo. Vou passar a palavra para a Anne e me colocar à disposição de todos vocês, precisando. Se tiver alguma dúvida também pode falar. E desejo a todos 4 anos de um mandato abençoado por Deus, que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês. Nós somos colaboradores, precisando, pode chegar que a gente vai estar ali só querendo ajudar. Não entendam mal os pareceres contrários que virão. A gente vê muito isso de, o parecer contrário, às vezes é no momento da pesquisa. A gente vai chegar e vai orientar. Vereador, o mais interessante seria tirar isso aqui, porque o dispositivo está errado. O dispositivo não é esse. Vá por esse caminho, até porque não é um entendimento, a gente não tem o poder de decidir projeto. Mas a gente vai orientar no sentido de que isso aqui vai passar na Comissão de Justiça. Se for desse jeito, vai passar na Comissão de Justiça. Como no final do ano passado, um vereador protocolou um projeto de resolução e uma simples palavra tornava o projeto todo inconstitucional. Aí o que é que acontece? Se esse projeto chegasse no plenário ou se levasse parecer contrário da comissão, ele não ia poder, ela só poderia propor esse projeto no ano seguinte. Está no final do ano, já está perto por causa do período legislativo, mas, vereadora, para esse projeto tramitar esse ano ainda, faça desse jeito. O vereador fez uma alteração, o projeto está aí aprovado, porque foi a indicação da casa. No mais,
Anne. Boa tarde. Impresso, a Câmara não disponibiliza, mas nesse pendrive que o senhor recebeu hoje, o regimento está nele. Já está lá atualizado. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Oi? E tem no site da Câmara também, o regimento disponível. Roberto, já é esse que a gente produziu agora, né? O site da Câmara, regimento e lei orgânica. Aconselho também que é bom imprimir para levar todo dia para a sessão, porque é necessário. A gente está assim há tanto tempo, trabalhando com isso diariamente, e direto a gente está ali no cantinho reunido, debatendo alguma questão do regimento. A gente sempre recorre ao regimento também. Mas assim, porque também às vezes não é muito claro, que eu imagino, quando eu cheguei na Câmara, eu pegava o regimento, olhava assim e dizia, pelo amor de Deus, eu vou para onde com isso aqui? Aí sempre, sou muito grata a Roberto Bonfim, que me ensinou muito nesse período. Sempre está ali puxando a minha orelha, se estressando um pouquinho, mas graças a Deus estamos no caminho certo, né, Roberto? Anne. Boa tarde. Minha voz tá boa? Tá boa? Boa tarde, gente. Meu nome é Anne Caroline, eu sou advogada e eu sou responsável pela divisão de apoio às comissões. A divisão de apoio às comissões ela é dividida nesses dois setores: setor de análise legislativa, secretariado das comissões permanentes. No setor de análise legislativa, a gente elabora a nota técnica jurídica. A nota técnica jurídica ela é elaborada pela nossa equipe de advogados. A gente faz uma análise de todas as proposituras, projeto de lei, projeto de emenda da lei orgânica, projeto de decreto, resolução, tudo a gente analisa. E aí a gente vai fazer uma análise muito neutra desse projeto. A gente não tem nenhum viés político, a gente só vai falar de acordo com constitucionalidade, regimentalidade, legalidade, a redação do projeto, que é muito importante também a gente analisar, e se há preexistência de matéria ou não. É uma análise neutra, ela é opinativa. A gente só está dando a nossa opinião acerca daquele assunto. Então, ela vai servir diretamente à Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, sim, que vai decidir a respeito daquilo. Então, a gente só vai estar opinando, certo? É só para ajudá-los a entender aquilo sem um viés político, né? Com um viés mais neutro. Pode passar, Priscila, por favor. E aí, o próximo setor é o secretariado das comissões permanentes. Por quê? Nós temos 6 comissões permanentes, certo? Temos a Comissão de Justiça e Redação, que ela é mais diferenciada, por quê? Porque ela tem o poder de barrar um projeto, a depender do seu parecer. As outras comissões são comissões temáticas. Então, elas vão fazer o parecer a respeito daquele tema, só que se o parecer for contrário ou favorável, aquele projeto vai para o plenário de qualquer jeito. Então, para que serve aquele parecer? Para que os outros vereadores, antes daquele projeto chegar na pauta, vejam aqueles pareceres, vejam qual foi o posicionamento daquela comissão a respeito daquele assunto e decidir como vai votar, se vai votar favorável ou contrário. Então, vai ter lá o parecer da Comissão de Justiça e o parecer da Comissão Temática. Pode passar, Priscila, por favor. Comissão de Justiça e Redação. Ela vai analisar a legalidade, a constitucionalidade daquele projeto. Então, essa comissão ela é formada por 5 componentes, certo? Presidente, secretário, 3 membros. Daí, o presidente ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as proposituras que chegam nele e vai distribuir. Distribuir para quem? Para quem vai fazer aquele parecer, quem vai ser o relator, certo? Então, ele pode avocar, ele avoca quando é para ele, quando ele quer ser o relator. E ele distribui para qualquer um outro quando ele não quer fazer aquele parecer. Então, o presidente da Comissão de Justiça que vai decidir qual vai ser aquele trâmite. Daí, ele pode
passar aquele projeto, o relator vai fazer o parecer, e esse parecer ele vai ser votado pela Comissão de Justiça, certo? Os 5 membros da comissão votam. Pode ser favorável ou contrário àquele relatório. Pode haver empate. Em caso de empate, o presidente é quem vai decidir. O presidente não vota antes disso. O presidente só vota em caso de empate, certo? Então, houve o parecer contrário. Aquele projeto ele vai ser retirado de tramitação. Quando ele é retirado de tramitação, o vereador, autor, ou quem teve o voto vencido na Comissão de Justiça, vai poder interpor o recurso. Ele tem as 48 horas para interpor o recurso, depois que ele é comunicado. Ele interpôs o recurso vai para a pauta, como o Caio falou. Recurso passou, foi aprovado. O projeto volta a tramitar normalmente e vai para a próxima comissão temática. As próximas 4 comissões. Isso. Daí, o recurso não passou, ou então o autor não interpôs o recurso. Perdeu o prazo, não quis recorrer, entendeu que aquele projeto era mesmo inconstitucional, ou então viu que já existia uma lei a respeito daquele assunto, uma lei igual, ou uma lei muito parecida que produz o mesmo efeito, e aí não quer recorrer, tudo bem, o projeto é arquivado, certo? Pronto, é basicamente isso. Caráter decisivo eu já falei, por causa do parecer. Formação falei também. O que analisa. Pronto. Isso é a Comissão de Justiça, certo? Ela é a mais diferenciada, assim, das outras. Próxima comissão, Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Orçamento. Essa comissão, ela vai analisar, é uma comissão temática, como eu falei, as outras são temáticas. Ela vai analisar caráter financeiro daquele projeto. Todo projeto de caráter financeiro vai passar por essa comissão obrigatoriamente, certo? A Comissão de Finanças, ela é muito atuante em 2 épocas do ano, primordialmente, que é a LOA e a LDO. LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA, Lei Orçamentária Anual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A comissão ela vai fazer o parecer do projeto que vem da prefeitura, e a comissão também vai fazer parecer, vai analisar todas as emendas que os senhores quiserem colocar no orçamento. Então, eles vão analisar absolutamente tudo para ver se cabe ou se não cabe, certo? Vai votar as contas do prefeito, vai votar as contas da mesa, vai analisar o projeto de decreto que fixa os subsídios dos vereadores e do prefeito, e ela vai zelar para que nenhuma lei, nenhum projeto de lei aprovado vai gerar despesa para o município. Por quê? Porque a gente não pode gerar uma despesa aleatória para o município porque a gente quer criar uma lei. Isso é inconstitucional. Então, muitas vezes acontece da gente colocar um projeto, o projeto é bom, mas só que o projeto gera despesa e a gente não fala de onde vem aquele dinheiro. Então, a gente tem que colocar de onde está vindo aquele dinheiro. Se aquele dinheiro ali já está separado para aquilo, ok, tranquilo. Agora, se aquele dinheiro você não fala de onde veio, só coloca um artigo genérico no meio do texto do projeto, aí a gente não consegue, né? Aí, basicamente, isso que acontece na Comissão de Finanças. Pode passar, Priscila. Obras, serviços públicos, transporte e meio ambiente. Outra comissão temática que vai analisar todos os projetos relacionados a esse assunto. Então, qualquer projeto que fale de obras, projeto que quer denominar rua, a gente tem muito projeto denominando rua, projeto que quer falar de meio ambiente, que quer falar de ônibus, certo? Todos os projetos relacionados a isso vão passar por essa comissão para receber o parecer. E esse parecer ele não vai analisar a constitucionalidade, porque já foi analisada lá na Comissão de Justiça. Esse parecer ele vai falar sobre... Será que dá para fazer isso? Será que funciona mesmo? Como é que vai acontecer? Então, é interessante que a gente veja esses pareceres antes de votar nesse projeto, porque alguém já analisou acerca daquele assunto. Próxima. Saúde, direitos humanos, assistência social, defesa do consumidor. Essa é uma comissão que pode ser muito atuante. Por quê? Pelo que tem no regimento interno a respeito dela. Ela tem muitas peculiaridades, certo? Ela pode
receber notícias e queixas de violação de direitos humanos. Ela tem muita coisa interessante que as outras comissões não têm. Mas ela também vai analisar os projetos a respeito desses assuntos e vai fazer o seu parecer. Todas as comissões temáticas fazem isso, essa também. Próxima. Educação, cultura e esporte. Todo projeto que vai falar de escola, projeto que vai falar de qualquer assunto relacionado. A gente pega muito projeto de patrimônio histórico, muito projeto de patrimônio, e aí todos esses projetos eles vão passar por essa comissão para que a comissão analise se é viável aquilo ou não. Ética, decoro parlamentar e ouvidoria, ela é uma comissão um pouco diferenciada. Por quê? Porque essa comissão ela não está no regimento interno, ela foi criada com o Código de Ética. O Código de Ética, a Resolução 23 de 2009, ele está no pendrive que os senhores receberam, e ele vai falar como é que vai funcionar essa comissão e o que é que vai acontecer nela, certo? Ela basicamente tem alguns diferenciais que, por exemplo, membros. As outras comissões elas têm 5 membros, certo? Essas comissões de 5 membros têm eleição todo ano, de acordo com o regimento. Início do ano, tem eleição de comissão, vai decidir quem serão os componentes. Comissão de ética, não. O mandato é de 2 anos, já tem lá estabelecido, e fala que serão 3 componentes e 3 suplentes. Então, essa é a diferenciação da comissão de ética. Muito importante falar que vai zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do Poder Legislativo. Então, qualquer problema lá entre os senhores, em reuniões, em sessões, é importante que a comissão de ética se pronuncie a respeito daquilo, né, que ela seja atuante, que ela oriente, que ela faça por onde o nosso Poder Legislativo ser melhor visto. É basicamente isso. Gostaria de falar a todos que estamos à disposição para ajudá-los. Se alguém não entender alguma coisa, por favor, me pergunte. A gente vai cuidar para que todos os processos, todos os projetos, eles tramitem da melhor maneira, com a maior eficiência possível. E é isso, desejo a todos um bom mandato, 4 anos aí de muita produtividade, que dê tudo certo e que Deus abençoe vocês. Agora eu vou passar a palavra para Roberto Bonfim, que vai falar sobre o plenário. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vamos falar o que acontece no dia a dia no plenário. Dia de sessões. As sessões são realizadas terça, quarta e quinta-feira, com início às 9 horas. Temos tolerância de 15 minutos. Por que essa tolerância? Por causa do quórum. As sessões somente poderão ser abertas com 5 vereadores. Ok? 5 vereadores é que é aberta a sessão. Tem um porém, 5 vereadores presentes em plenário. Porque o que acontece é, os vereadores, ao chegar em plenário, registram suas presenças e saem do plenário. Então, quando chega às 9h15, no painel tem 8, 10 vereadores, mas em plenário só tem 4. Então, não conta. O quórum é em plenário e no painel, no mínimo 5. Se o relógio do plenário marcar 9h16 e tiver somente 4 ou menos vereadores, a sessão não é aberta. Fica automaticamente para o dia seguinte. Ok? Então, no mínimo, 5 vereadores para a abertura da sessão. A sessão é dividida em 2 partes, falação e votação. A falação é dividida em 2 partes, que é o pequeno expediente e o grande expediente. Qual é a diferença? O pequeno expediente, cada vereador fala somente 5 minutos, sem direito à parte de nenhum vereador. Já no grande expediente, o vereador fala durante os 15 e pode ser aparteado por qualquer vereador. O aparte é do vereador, entendeu? E o vereador pode solicitar: vereador, Vossa Excelência concede uma parte? Como o aparte é dele, ele vai conceder ou não. Ok? O vereador que estiver falando no pequeno ou no grande expediente,
será iniciado na ordem alfabética. Vamos supor que começou o pequeno expediente e falaram Anderson de Tu, Cabinho, Breno, Cícero, Dr. Manuel Marcos e acabou. Okay? O pequeno expediente ele tem a duração de 1 hora e o grande também 1 hora. Se terminou em Dr. Manuel Marcos, hoje, amanhã, o pequeno expediente começará com Emília Corrêa. E assim sucessivamente. Vai falando hoje, quando terminar Palhaço Soneca, no dia seguinte começa com Paquito de Todos. A mesma coisa no grande expediente. Quem terminar tem sempre o rodízio. Ok? Uma coisa, quem fala no pequeno expediente, nos 5 minutos, perde a preferência no grande. Ou seja, falaram no pequeno, Anderson, Binho, Breno. Ok, deu 1 hora, encerrou o pequeno expediente. Começou o grande. Se começar com Binho, como ele já falou no pequeno, ele não vai falar. Vai falar o seguinte. Até aí, entenderam? Alguma dúvida até aí ou não? Pois não. No pequeno, são 5 minutos e no grande, 15. Tanto no pequeno como no grande expediente, o vereador que estiver falando, ele pode solicitar a vez ao vereador. O vereador Breno está com a palavra no pequeno, 5 minutos. Ele acha que o que ele vai falar não deu tempo, quer mais algum tempo, então ele pede ao vereador seguinte, que é Cícero, que ele conceda mais um tempo, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 minutos todo. Ele pode ceder ou não, tanto no pequeno como no grande. Se ele conceder o tempo, se for todo, na hora que ele for chamado, ele não fala mais, porque ele já cedeu os 5 minutos dele. Se ele ceder 2 minutos, ou 1, ou 3, então, quando ele for chamado, o senhor vai ser chamado e completará o tempo que falta. Se o senhor cedeu 2 minutos, o senhor falará 3. Se o senhor cedeu 1, falará somente 4. Ok? Bem assim também é no grande expediente. O vereador que estiver falando, a vereadora Ângela está falando, uns 15 minutos, acha que aquele tempo não vai dar, que é o seguinte, Ricardo Marques. Vereador, Vossa Excelência concede mais 5, ou 10, ou 15 minutos. O vereador que ceder, ele vai ter que ir, ok, cedendo, vai dizer o tempo que ele vai dar. Por que isso? Porque quando ele for chamado, vai completar o tempo. Se ele der 5, você pode falar 10. Se ele der uns 15, ele não fala mais. Aí, na ordem, será chamado quem? Ricardo Vasconcelos, porque ele cedeu o tempo dele. Até aí, alguma dúvida? Coro e tempo de discussão. O coro, para início da sessão, são 5 vereadores. Já na hora da votação, são maioria absoluta. 13 vereadores têm que estar presentes. Depois que encerrar o pequeno expediente, que é a falação, o presidente suspende a sessão e começa a ordem do dia, que é a falação. Então, nesse momento, o presidente pede para que faça a recomposição do quórum. Não tendo 13 vereadores, a sessão é encerrada. 12 para baixo, nada. Se tiver somente 12, o presidente dá um tempo, espera, não deu o quórum e encerra a votação. Ok? Alguma dúvida? Não, ela não é nem reaberta. Certo. Se você precisa depois de texto, a aprovação do projeto, então a discussão e a aprovação ou rejeição. Aí você falou aí que não tendo 13, não tem sessão. Vou explicar. Veja bem, a sessão é dividida em 2 partes, na falação e na votação. Quando encerra a parte da falação, que é o grande expediente, o presidente suspende a sessão e solicita aos vereadores que façam a recomposição de quórum, que é colocando a senha dos senhores. Nessa fase é que precisa de ter 13 vereadores, na hora da votação dos projetos. Se tiver 12, o presidente tem 12, não tendo quórum, ele encerra. Não, encerra a sessão. Não, nem se discute o projeto. Pois não. Encerra a votação de projeto, a sessão. Não, encerra tudo. Encerra a sessão.
Já na fase de votação, aí estamos falando de votação, certo? Não tem nada, encerrar a sessão, encerra. Com 13, aí sim, vai discutir os projetos, vai ter falação de explicação pessoal, vai ter falação pela liderança, mas exige-se que tenha 13, no mínimo, de vereadores. Qualquer vereador pode solicitar ao presidente, quando estiver discutindo qualquer projeto, votação que seja feita nominal. Então, presidente, pela ordem, eu gostaria que esse projeto fosse votado nominal. Então, abre-se a votação no painel e cada um vai colocar o seu voto. Ok? Falação pela liderança. Cada vereador é líder quando tiver só um vereador, é considerado líder. Eu sou líder de um partido só, eu mesmo. Eu sou filiado a um partido, só tenho eu na bancada, mas sou líder. Ele pode solicitar, presidente, gostaria que falasse pela liderança. Quando encerrar a votação, o líder tem 5 minutos para falar sobre o partido. E também existe a explicação pessoal, que é quando um vereador se sente ofendido por um outro vereador, então ele não pode responder naquela hora. Presidente, explicação pessoal, está escrito. Quando encerrar a votação, passa-se a palavra, a explicação pessoal, por 10 minutos, sem apartes. Até aí alguma dúvida? Todo projeto, para ser votado, tem que ser 3 votações. Primeira, segunda e terceira. Existe uma redação final que é para observar se tem algum erro na técnica legislativa, na grafia. Não é mais votado, é apenas apreciado. Ok? Quando um projeto é aprovado em primeira votação, ele é retirado da pauta por 3 dias à espera de emendas. Qualquer vereador pode apresentar emenda a qualquer projeto. Passaram-se 3 dias, o projeto retorna à pauta para ser votado. Em síntese, é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida?